Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Larissa Bittencourt. Ela é fonoaudióloga e especialista em audiologia e também proprietária de uma loja de aparelhos auditivos. Larissa, é um enorme prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Antes de falarmos dos aparelhos, como que a gente sabe que uma pessoa tem perda auditiva, Larissa? Então, é assim, doutor Luciano. Se a pessoa normalmente costuma ouvir a televisão ou o rádio no volume mais alto, se ela não consegue localizar a fonte sonora da onde ela vem, se ela normalmente pede para as pessoas repetirem o que é dito, se a fala normalmente de outra pessoa parece um murmúrio para ela, tudo isso é indício que a pessoa está com uma perda auditiva. Bom, então, quando a pessoa caracterizou que tem uma perda auditiva, o que se fazer? Então, a primeira coisa é procurar um médico, que no caso é o otorrinolaringologista, ele que vai pedir os testes, os exames todos que são necessários e depois disso encaminhar o devido tratamento. E, por exemplo, o paciente ele não vai procurar, por exemplo, você lá na tua loja, o paciente normalmente não vai te procurar, ele vai passar por um médico primeiro, ou há casos que o paciente também pode procurar vocês? Não, há casos sim que eles vão primeiro na minha clínica e eu, depois de realizar um teste que a gente realiza e a pessoa tiver a perda auditiva, eu encaminho para o médico responsável. Larissa, e a gente sabe que tem alguns graus, né, de perda auditiva. Fala um pouquinho pra gente a respeito desses graus. É assim, doutor Luciano, a gente tem um grau, a gente tem a perda auditiva leve, moderada, severa e profunda, tá? Então assim, a gente aconselha o paciente a procurar o quanto antes o médico, assim que sentir alguma coisa, qualquer coisa diferente, procurar. Porque quanto antes diagnosticada a perda auditiva, melhor. Melhor, né? Não deixar tornar-se uma ou grave ou profunda, né? Exatamente. Logo no começo, muito mais fácil, né? Larissa, como você falou, na sua clínica, então que tipo de exame, por exemplo, que você, só para, em termos assim, para os nossos telespectadores, em termos de curiosidade, que tipo de exame que você realiza? Como que são feitos esses exames? O que eu realizo, o primeiro exame é um teste audiológico, tá? Primeiramente é a anamnese. Depois da anamnese a gente realiza esse teste audiológico para ver se a pessoa tem ou não perda auditiva. Depois disso que é encaminhado para o médico. Eu estou perguntando porque você é especialista em audiologia, né? Então nada melhor do que você para poder explicar, né, para os nossos telespectadores. Larissa, o MP3, por exemplo, que hoje é moda, né? Principalmente o pessoal mais novo, né? O pessoal mais jovem, o MP3 pode afetar a audição? Pode, doutor Luciano. E é um dos indícios de maior causa de perda auditiva entre os jovens, tá? A exposição prolongada com volume muito alto, isso causa, sim, perda auditiva. Danifica, sim, as células do nosso ouvido e causa perda auditiva. Larissa, então você falou agora, né, da perda auditiva com volume. Qual seria, assim, o tempo máximo e qual seria o volume máximo permitido? É assim, doutor Luciano, o permitido é 80 decibéis, tá? Por 8 horas. Então, por exemplo, a nossa conversação aqui, a gente deve estar num nível de decibel de mais ou menos uns 70. Então, seria um pouquinho acima só disso. Nossa conversa está em torno de 70? Em torno de 70 decibéis. Então, é um pouquinho acima. Esses MP3 de hoje, com essas tecnologias, eles vão até uns 120, 130 decibéis. Então, por exemplo, se o jovem ouvir em 90 decibéis, então ele pode ouvir no máximo 4 horas por dia. Então, conforme vai subindo esse nível, vai reduzindo pela metade a quantidade que ele pode ficar exposta. Larissa, então tá passando pela cabeça aqui, por exemplo, às vezes a gente observa, né, carros passando na rua que, vamos pensar assim, 2, 3 carros para frente, você ouve o som como se estivesse dentro do teu carro. E essa pessoa que está dentro desse carro com um som assim bem alto? A perda de audição assim vai ser... Sim, com certeza, porque com certeza está no nível de 100, 110 decibéis, que é audível para a gente até que está fora e muito alto. Então essa pessoa provavelmente vai ter, se ela é muito exposta a esse ruído, vai ter uma perda auditiva. Por exemplo, como você falou, achei muito bom, né, interessante você comentar que a nossa conversa gira em torno de 70 decibéis. Exatamente. E nossa conversa aqui não vai estar escutando, sei lá, daqui 20 metros, 30 metros. Ao passo que um carro com um som desse, a pessoa, né, quer dizer, tem que ter problema auditivo. E tem muito também a questão de sair à noite, embalada, tudo isso.
tá? Essas baladas, rave, enfim, tudo isso que a juventude hoje vai, eles atingem um nível muito alto de decibel, o que é muito prejudicial. Quanto é que os jovens chegam à noite e tá com aquela sensação de barulho no ouvido ainda? Isso parece que ainda continua, né, a balada na cabeça, né? É porque afetou o nosso sistema auditivo. Então, é assim, 100, 110 decibéis, no máximo são 15, meia hora no máximo que pode ficar exposto, para não prejudicar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Então é importante, né, quem está nos assistindo, né, está nos assistindo, principalmente o pessoal que gosta de um som mais alto no carro, tomar cuidado. Pode ouvir mais alto, mas com um certo tempo, né, um limite. Exatamente, um limite por dia. Larissa, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando um pouco a respeito de aparelhos auditivos com a doutora Larissa Bittencourt. Larissa, falando em perda auditiva, quais são as causas mais frequentes da perda de audição? Então, doutor Luciano, normalmente a perda auditiva se dá ou por um excesso de medicamento, tá? Porque medicamento em excesso e sem orientação médica pode prejudicar a audição. Hereditariedade, tá? É genética, sim, passa de pai para filho, enfim, e outras gerações. Um trauma acústico, um som muito forte próximo do ouvido causa perda auditiva. Otites causam a perda auditiva. E ficar muito tempo perto a ruído por um período muito longo também causa perda auditiva. Quer dizer, olha só, quanta, né, parece uma coisa tão simples, mas quantas são as causas, né, que podem levar à perda auditiva. E a mais comum delas que é a presbiacusia, né, que é a perda auditiva por envelhecimento mesmo do sistema auditivo, que acontece, que ocorre com muitos idosos, enfim. A partir de quantos anos mais ou menos, Larissa? Olha, a gente assim, depende muito de cada um, mas a gente vê no nosso consultório que a partir dos 50 já começa a ter isso. Então é bom já investigar a gente orienta a fazer avaliação audiológica a partir dos 40 anos. Já para fazer a prevenção mesmo. Larissa, uma coisa, falando em perda auditiva, a labirintite ela pode vir acompanhada de perda de audição ou não? Pode. A labirintite ela é uma inflamação ou uma infecção do labirinto. E o labirinto ele é dentro do nosso ouvido interno. Então ele pode sim vir acompanhado de perda auditiva. Larissa, a gente podia comentar, você poderia explicar para os nossos telespectadores um pouquinho a respeito do tratamento, como são feitos os tratamentos, né? Nós sabemos que tem o tratamento que não há necessidade dos aparelhos, mas também tem o tratamento com os aparelhos. Isso. É assim, depois que feitos os exames e os testes todos pelo otorrinolaringologista, ele vai ver qual é o tratamento indicado para essa perda. Pode ser medicamentoso, tá? No caso de uma otite média. Pode ser cirúrgico, no caso da otosclerose, por exemplo, ou aparelho auditivo. São esses 3 tipos de tratamento que a gente tem. Bom, então vamos conversar um pouquinho a respeito dos aparelhos auditivos, né? Que é a sua área, a sua especialidade, né? Na tua clínica, né, na tua loja, você trabalha com aparelhos auditivos. Como que funciona? O paciente escolhe o tipo de aparelho, você indica o tipo de aparelho, porque eu não sei, desculpa se eu estou falando errado, mas tem vários tamanhos, né, de aparelho. Tem os aparelhos que acredito que um tempo atrás eram enormes, né, ficavam bem salientes, e hoje tem aparelhos quase que imperceptíveis, né? É assim, doutor Luciano, o paciente chega, a gente faz todo o estudo, né, da perda, dos exames dele, tudo. E a partir da perda dele é que a gente vê qual aparelho indicado. Então não é o paciente que chega e fala, olha, eu quero usar tal tipo de aparelho. Não. Cada perda auditiva pode um determinado tipo de aparelho. Mas os aparelhos hoje em dia, doutor Luciano, eles são muito pequenos, são quase imperceptíveis, com uma tecnologia extremamente avançada. Então assim, a adaptação é muito fácil. O que antigamente era muito difícil por questão de muito ruído, muito barulho, tudo isso, hoje em dia não tem mais. Ele traz o aparelho auditivo uma audição quase natural. É muito bom. E a qualidade do aparelho também acho que interfere muito nisso, né? Exatamente. A tecnologia que tem o aparelho, tudo isso faz com que se aproxime o som do mais natural possível. Como que é teu trabalho, Larissa? Desde que quando o paciente chega até você, né, até o uso de um aparelho auditivo, como que esse paciente é recebido por você? Então, ele chega na clínica para fazer todo o teste, para conhecer o que é o aparelho. Então, a gente faz a seleção e adaptação.
tá? Então ele fica, eu vejo qual aparelho, ele sai em teste com o aparelho primeiro para testar, para ele ver o que é e os benefícios que traz esse aparelho para ele. Como que vai mudar e como vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Depois disso, por exemplo, ele chega, ele não gostou desse aparelho, ele quer testar outro aparelho, ele testa outro aparelho. Então o paciente participa também da escolha do aparelho? Exatamente, porque eu mostro para ele quais as opções para a perda dele. E a partir disso, ele pode testar o aparelho e ver qual ele se sente melhor. Então, a escolha do aparelho, então, é em conjunto, né? Sim. Paciente Exatamente. E você. Porque é ele que vai usar, né? Então, ele precisa se sentir bem, porque é uma coisa que ele vai usar para o resto da vida dele. Então, ele primeiramente tem que se sentir bem. Depois disso é que a gente vê. Então, quem tem necessidade de usar um aparelho não precisa se sentir envergonhado, inibido de usar um aparelho. Como você acabou de falar, tem aparelhos, né, minúsculos, né, quase que imperceptíveis, né, Larissa? Tem, doutor Luciano. A gente tem um aparelhinho que vai somente dentro do ouvido, que é o chamado intra-auricular, tá? Que ele é só, o dispositivo dele é todo dentro do ouvido. E tem os aparelhos retroauriculares, que são que vai atrás do ouvido, mas também num tamanho muito pequeno, não é mais igual. Porque antigamente era muito grande, exatamente, né, Larissa? Não tem mais. E eles ficam quase invisível. A tecnologia, ele juntou a tecnologia com a estética, é excelente. Larissa, uma curiosidade, a pessoa pode usar aparelho dos dois lados ou de um lado só? Como que é? É assim, se ele tem perda nos dois ouvidos, é indicado sim o uso bilateral dos aparelhos, tá? Se caso ele tenha um lado só, porque tem doenças que afetam um lado só do ouvido, ele usa somente um lado. Mas se ele tem perda nos dois ouvidos, é indicado os dois aparelhos. Não tem como a gente deixar um ouvido sem estímulo e o outro com, tá? A gente tem que estimular os dois. E se uma pessoa tem resistência, por exemplo, não se adapta ao aparelho, o que você faz com essa pessoa? Então, é muito a questão, doutor Luciano, da conscientização, do benefício que o aparelho vai trazer para ele, em relação a tudo, a convívio familiar, a qualidade de vida, a questão de discriminação, de entendimento. Então, assim, é um trabalho gradativo e, assim, aos poucos mesmo, que a gente tem que ir conscientizando o paciente. Mas o paciente, depois que ele prova, que ele vê a diferença com o aparelho, que ele se sente realmente bem... Começar a escutar bem, né, Larissa? Exatamente, volta ao convívio que era antes dele, que ele tinha se isolado por causa da perda, aí ele não consegue mais ficar sem. Aí já passa a ser um benefício muito grande, né, para o paciente. Exatamente. Larissa, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando sobre aparelhos auditivos com a doutora Larissa Bittencourt. Larissa, o que você diz a respeito da pessoa que tem zumbido? Que é uma dúvida muito grande, né? Muita gente tem zumbido hoje em dia. Uma das maiores dúvidas é em relação ao zumbido mesmo. O zumbido, ele é um sintoma de alguma causa que está acontecendo. Ele pode ter origem, sim, no nosso sistema auditivo, tá? Então, mas tem que ser investigado pelo otorrinolaringologista qual a causa, tá, que está acontecendo esse zumbido. Tem tratamento, por isso que precisa descobrir a origem desse zumbido e depois disso é que vai ser feito o tratamento. Um dos tratamentos para o zumbido é o uso de aparelho, porque como ele amplifica o som ambiente, ele mascara esse zumbido. Então o paciente não sente. Então a pessoa não precisa mais ficar sofrendo com esses zumbidos. Exatamente. Não é verdade? Um dos tratamentos para o zumbido também é o aparelho auditivo. Larissa, às vezes a gente ouve, né, uma pessoa dizer que ouve os sons, mas não os identifica. Por quê? É que é assim, a gente tem 3 tipos de perdas auditivas, tá? A gente tem a condutiva, que é no nosso ouvido médio. A gente tem a neurosensorial, que é o ouvido interno. E a gente tem a mista, que pega os 2 ouvidos. Quando a gente tem uma perda neurosensorial, que é no ouvido interno, que é a parte onde decodifica, onde discrimina o que a gente ouve, ele tem essa dificuldade de decodificação, de discriminação, de ouve, mas não entende, tá? É isso que causa essa dificuldade. Mas o aparelho vem para ajudar isso também. E o aparelho, então, acaba resolvendo esse problema, não é?
Um aparelho dura em média quanto tempo? Tem uma vida útil o aparelho auditivo, Larissa? Olha, doutor Luciano, o aparelho auditivo, se não molhar, porque é um eletrônico, então ele não pode ser molhado, e bem cuidado, não deixar um lugar muito úmido, não deixar entrar muita poeira, uma areia, alguma coisa assim, ele dura até 15 anos. O aparelho auditivo dura muito tempo. Eu pensei que você fosse falar dura até um ano, não, 15 anos. Dura 15 anos. Depende muito do cuidado da pessoa, né? Exatamente. Não deixando molhar, nada disso dura muito tempo. A pessoa pode dormir com esse aparelho? Porque tomar banho eu já vi que não, que você acabou de falar que não pode né, molhar, não deve. Olha, é muito escolha do paciente, doutor Luciano. Eu tenho paciente que gosta até de dormir com o aparelho, porque ele se sente bem, ele quer, não tem nenhuma contraindicação. Tá? A única coisa que a gente fala é que às vezes pode incomodar um pouquinho, mas e se isso não incomodar o paciente nada, pode usar, quanto mais usar o aparelho, melhor. E a pessoa vai se adaptando, né, e vai tornando-se uma coisa bem normal para o paciente, né? Larissa, toda semana nós temos algumas perguntas, né, que nossa produção recebe dos telespectadores por e-mail. Você pode respondê-las para a gente? Claro. Então, Larissa, tem uma primeira pergunta aqui falando a respeito de: pode ser usado cotonete para limpeza? Olha, doutor Luciano, o cotonete, a gente orienta o uso dele somente na parte externa aqui do ouvido, tá? Introduzir ele no canal auditivo, não, tá? Porque assim, a cera que a gente produz é natural do nosso corpo e ela é para proteção mesmo de bactéria, tudo isso que pode entrar no nosso ouvido. E o uso do cotonete lá dentro do canal auditivo só empurra a cera, formando a famosa rolha de cera que a gente fala. Ou seja, ao invés de melhorar, piora. Exatamente. Então o cotonete só na parte externa mesmo. E a pessoa pode pensar que também está perdendo a audição, né, Larissa? Exatamente, está com uma rolha de cera. Larissa, tem mais uma pergunta aqui. A partir de qual idade pode-se utilizar um aparelho de audição? Olha, doutor Luciano, hoje em dia, cada vez mais cedo está sendo adaptado. A gente tem já estudos com crianças, com bebês, né, a partir de 6 meses de idade, tá? Já é colocado. Puxa. Exatamente. Agora, o quanto antes, melhor. Então, não tem uma contraindicação, não. Qualquer idade pode ser para colocar o aparelho auditivo. Uma idade mais avançada, uma idade... Tanto faz. Diagnosticada a perda, vê bem como que é, qual o aparelho indicado, coloca seu aparelho. Então mesmo, como você disse agora, né, uma criança, por exemplo, de aproximadamente 6 meses, então tem como fazer o diagnóstico da perda de audição? A gente tem testes específicos para esse bebê que a gente faz, e aí a criança com perda auditiva, ela consegue se desenvolver mais próximo do normal. Ela não tem o atraso que teria se não usasse o aparelho auditivo. Então, quanto antes diagnosticada a perda numa criança, melhor o desenvolvimento dela. Larissa, tem mais uma perguntinha aqui. Usando o aparelho, o paciente consegue falar ao celular? Consegue, normalmente. Inclusive, os aparelhos de hoje têm muita tecnologia e a gente consegue conectar o aparelho auditivo diretamente no celular. Então, ele ouve o celular no aparelho auditivo. Puxa. Então, assim, a tecnologia hoje é muito avançada, o paciente consegue normalmente assistir uma TV, falar no celular, falar no telefone, tudo normalmente. Sem problema nenhum. Larissa, infelizmente, nosso papo está ótimo, mas estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu gostaria muito, né, em primeiro lugar, de agradecer a tua presença. E gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria convidar todo mundo a estar aí na clínica, na rua Rio Grande do Sul, 568, Centro Auditivo Telex. Convidar todos vocês para fazer um teste de audição. Quanto antes diagnosticada a perda, melhor o prognóstico. O melhor tratamento é a prevenção. Então, a partir dos 40 anos, já pode ir fazer o teste para ver como que tá. Então, eu convido todos vocês a irem lá. Então, como você disse agora, Larissa, não há necessidade da pessoa sentir que tem perda de audição. Como você acabou de dizer, a partir dos 40 anos vale a pena fazer um teste de audição. Já começa a fazer um teste de audição para ver como está. Principalmente aqueles casos que tem perda auditiva na família. E a pessoa às vezes está tendo perda de audição, né, perda auditiva, mas
passa despercebido, que a pessoa acaba acostumando com isso, não acontece isso? Exatamente, a pessoa ela se adapta à perda auditiva. Quem percebe muito normalmente é quem está em volta, são os familiares, os amigos que convivem com a pessoa, porque a pessoa ela vai se adaptando mesmo àquela perda. Então, quanto antes procurar um médico, alguma coisa, alguma ajuda melhor. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutora Luciana. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.